Tá bom, gente? Estamos aqui continuando com a nossa aula sobre o capítulo 8, Estados Unidos, Canadá e o NAFTA, né? O SMCA, que é o novo nome do acordo econômico entre esses três países. Mas nós temos que ir andando aos poucos, porque é um assunto muito complexo. Nós estamos falando sobre a maior potência mundial, uma das maiores economias mundial e também um país altamente desenvolvido, não só os Estados Unidos, como o Canadá também, certo? Então, no livro de vocês tem um tema lá que fala a presença da economia estadunidense no mundo. Na verdade, nós temos que voltar historicamente o que aconteceu para esta presença econômica mundial dos Estados Unidos. Após a Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918, a Europa estava arrasada economicamente. Só que os Estados Unidos já era uma ascensão econômica. Ele participou da Primeira Guerra Mundial, participou, porém, no finalzinho dela, praticamente faltando meses para ela acabar, né? Então, os países europeus que participaram intensamente da guerra desde o começo dela, de 1914, eles foram arrasados economicamente e o seu parque industrial também. Então, no período entre 1910 até o período de 1930, houve essa ascensão americana no seu parque industrial mundialmente, certo? Esse processo ele levou aos Estados Unidos a ser uma potência industrial. Quando, depois de 22 anos, após a Primeira Guerra Mundial, que começou a Segunda Guerra Mundial, não era interessante os países que fizeram a guerra, a nova guerra mundial, no caso a Alemanha, o eixo, né, Alemanha, Itália e Japão, colocar os Estados Unidos na guerra. Por quê? Nesse período de 1920 até 1939, nesses 19 anos depois, os americanos eles se tornaram a maior potência industrial do mundo, a ponto que já estava no processo de exportação dos seus bens, a ponto que quando a Alemanha nazista invadiu a França, que era aliada da Inglaterra, e começou a bombardear a Inglaterra, não era os americanos interessante eles entraram numa guerra. Eles queriam fornecer material bélico, não só material bélico, certo? Como também fornecia comida, vestiário, locomoção de carros, caminhões, tudo isso, você entendeu? E sem além de ter o seu parque bélico sendo vendido, a sua indústria bélica sendo patrocinando a guerra com a Inglaterra. Então a Inglaterra comprava esses materiais bélicos e detalhe, combustível também. Eles também forneciam combustível, petróleo. Então para eles não era interessante o país entrar numa guerra. A ponto que quando o Japão coloca os Estados Unidos em guerra, o seu comandante, o Yamamoto, que era o comandante-chefe da ação que colocou os Estados Unidos em guerra, ele falou, estamos acordando um gigante. Por que ele usou essa frase? Porque ele estudou nos Estados Unidos. Ele foi formado na Universidade de Harvard, uma das melhores do mundo. E o Yamamoto, como estudou lá, presenciou como é que era o processo industrial dos Estados Unidos. Então ele sabia o potencial industrial dos americanos.
Então não era interessante você colocar um país desse, com uma tecnologia tão grande, um parque industrial tão elevado, tão desenvolvido, em uma guerra. Bom, colocou, se deram mal, levaram ferro. Nesse processo, após a Segunda Guerra Mundial, houve a mesma coisa que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. A Europa estava arrasada, o seu parque industrial estava completamente todo destruído, não era igual ao da Primeira Guerra, e sim todo destruído, porque a guerra ela foi em todos os países, excetuando dois, Portugal e Espanha. Foram os únicos países que não teve guerra na Segunda Guerra Mundial. Não teve. O resto de toda a Europa teve. Então, o parque industrial europeu estava arrasado. E nisso, os americanos, que não sofreu nenhum trauma no seu processo industrial de guerra, de bombardeio nem nada, ele ficou em ascensão, passou a fornecer bens de consumo igual ele fez na Primeira Guerra Mundial, porém agora na hegemonia total, né? Tanto que, quando fala assim, a presença da economia dos Estados Unidos em todo o mundo, você vê que o dólar é a maior moeda, é a moeda de comércio. Você pode negociar com o euro, você pode negociar com a libra esterlina, com o franco, com o dinar, com tudo. Porém, o dólar é que dá as cartas. Se o dólar cair, puxa tudo para baixo, certo? Então, e nós, né, vamos passar agora para nós brasileiros, nós fomos americanizados. Calça jeans, sanduíche hambúrguer, certo? Hoje nós temos cadeias e cadeias de fast food, ao nome fast food, comida rápida, tudo decorrente à globalização da economia americana, certo? Então, esse processo da economia dos Estados Unidos no mundo inteiro, hoje nós temos a presença deles em massa em todo o planeta, inclusive até na China, que não tinha. Na Coreia do Norte, não tem. Porém, não demora muito ter. Ô, gente, voltando aqui à nossa aula, a gente está vendo no capítulo 8, na presença da economia dos Estados Unidos no mundo, certo? Como eu falei com você sobre a ascensão americana, nós, brasileiros, recebemos essa carga de influência já há bastante tempo, certo? Nos jeans, calça jeans, hambúrguer, então teve palavra que já foi até portuguesada, né, o hambúrguer, é palavra americana, que hoje me dá 2 hambúrgueres, foi a portuguesada, certo? E nisso, todo o processo de influência americana foi muito grande no nosso dia a dia. Você pode ver que muitas vezes as nossas marcas de roupa, elas recebem nome em inglês. Você não compra, é muito difícil você comprar uma camisa aonde está escrito em português. Não quer, você quer comprar um que está escrito em inglês. Eu vejo muito isso na rua, é que a gente vê pessoas com a camisa, com a bandeira dos Estados Unidos, uma calça com o desenho da bandeira dos Estados Unidos. Mas você não vê ninguém, excetuando em época de Copa do Mundo, com uma camisa verde e amarela ou uma calça com a bandeira do Brasil. Eles, os americanos, eles preservam esse patriotismo para ele, porque eles lutaram para ser independentes, eles morreram para formar uma nação diferente de nós. Nós tivemos um grito, foi no grito, Ipiranga, Pedro I.
Aí, em vez de virar república, virou monarquia. Aí, quando teve a república, nós tivemos aquele jeitinho, também foi num grito. Não teve morte, não teve guerra, não teve nada. Então, eles preservam esse patriotismo. Então, eles fazem valer. E tudo que eles fazem é com excelência. Eles fazem o melhor. Por que o melhor? Porque eles querem o melhor para ele. O excedente desse melhor, vamos colocar assim, o que sobra é que eles exportam. Primeiro os americanos, depois o resto do mundo. Esta é a filosofia deles. Certo? E deu certo, e vem dando certo, e se continuar, sempre vai dar certo. A nota deles é a mesma moeda desde quando teve a Revolução da Independência, o dólar. E lá no dólar vem escrito, Deus seja louvado. Nós colocamos isso aqui na nossa nota. Eu lembro que o governo opositor hoje, do governo atual, quando ele era governo opositor nos anos 90, que eles iam colocar Deus seja louvado no dinheiro, eles acharam ruim. Para que colocar Deus seja louvado no dinheiro? Para quê? Lá tem 200 anos que é a mesma moeda. E sempre colocaram Deus seja louvado. Então, uma nação onde tem Deus na frente, ela sempre vai prevalecer. Por isso que eles são o que são. Tá? Eles influenciam mesmo. E eles chegam e botam para quebrar e o resto que acate. Certo? E o resto que acate. Então, a sua economia é forte devido ao seu patriotismo, devido à sua influência do bom. Do bom. Certo? Então, esse é no capítulo de vocês, capítulo 8, tem um subtítulo lá, que é a influência da economia dos Estados Unidos no mundo. Tá? Nós somos bombardeados 24 horas por essa influência. Tá? Bom, vamos continuar. O outro país também de economia excelente, um IDH muito bom, certo? É o Canadá. E o Canadá, ele teve a sua colonização semelhante à colonização dos americanos, das 13 colônias, de povoamento, certo? E aí você vai falar assim, professor, mas lá tem duas línguas. Lá nós temos o francês e o inglês. Quando houve a parte de colonização, o francês, como é que é o nome dele? Esqueci aqui agora. Tá. Ele chama Jacques alguma coisa, né, o francês, que entrou pelo Rio São Lourenço e fundou 2 colônias lá, no Canadá. Porém, sempre houve o processo de guerras entre França e a Inglaterra, ou sempre houve essa rivalidade entre essas duas nações, de oposições, de rivalidades, de guerras, a vida inteira sempre houve essa batalha entre eles. E no processo anterior à Revolução Americana de Independência, a Inglaterra estava travando uma batalha, uma guerra contra a França, que durou 7 anos. Só que a França perdeu esta guerra. Então, quando você perde, a nação que perde uma guerra, ela tem que pagar indenização para a nação vencedora. Então, o que a Inglaterra reivindicou? Reivindicou as suas colônias na América do Norte, lá no Canadá. Então, a França foi e cedeu, né, deu de graça essas suas colônias aqui no Canadá. Tanto que lá nós temos províncias, como é chamado, né, que falam o idioma francês e províncias que falam o idioma inglês.
Porém, o processo de colonização foi idêntico dos americanos, de povoamento, certo? Então, esse processo todinho levou também ao desenvolvimento da colônia, que era o Canadá, certo? Aí vocês vão fazer, mas professor, por que então, quando teve esta revolta, essa revolução de independência dos americanos, o Canadá também ele não entrou nesse processo? Porque o Canadá, ele era uma colônia de povoamento, mas era pouca, não tinha essa expressão das 13 colônias. Então o colono, porque como tinha esse colono francês e o colono inglês, eles não tinham esse determinismo de independência, certo? Não tinha. A ponto que depois de muitos anos depois, quando foi anexado as colônias francesas e formou-se o país Canadá, é que onde eles tiveram maior hegemonia política, que virou uma coisa só. Que até então um falava francês, outro falava inglês, não tinha essa integração que houve na integração das 13 colônias, de formar um país, certo? Então, esse processo de colônia anglo-saxão, né, de domínio inglês na América do Norte, ele perpetuou. Porém, quando houve a Revolução Americana, que foi reconhecida como país, o Canadá ficou com medo dos americanos invadi-lo e virar e tomar as suas terras. Só que não era interessante para os americanos fazer isso, né? Eles tinham um país continental para colonizar. Então, para eles não foi interessante nem mexer com o Canadá, bobagem, perder tempo, certo? Esse foi o processo. Agora, quando, teve uma aluna, uma colega de vocês, que me perguntou por que o Canadá ele não houve a sua independência. Porque como ele era um protetorado inglês e tinha essa diferença cultural de francês e inglesa, eles não se integraram os seus estados. Porém, já no século XX, final do século XIX, século XX, eles tornaram, praticamente no finalzinho do século XIX, eles tornaram uma nação, onde foi reconhecido como o país Canadá. O Canadá, ele não tem acento no A, só Canadá, certo? Então, esse processo foi. E, como eles eram protetorados, eles eram de regime parlamentarista, monarquista. Por quê? Eles eram de parlamento, eles tinham primeiro-ministro, tinham deputados e senadores, porém a monarquia era no Reino Unido das Nações, como eles pertenciam. Pertenciam ao Reino Unido das Nações. Então, esse processo, eles eram como se fosse a Irlanda, como se fosse a Irlanda, o país de Gales, então, pertencente ao Reino Unido das Nações. Já agora, atualmente, nos anos 80 praticamente, é que houve essa ruptura do Estado inglês reconhecendo a independência do Canadá. Fizeram algumas leis, alguns acordos, aonde previa esse desmembramento de ex-colônia para a metrópole, certo? Reconhecendo o Canadá como um país independente agora, certo? E foi em meados dos anos 70 que aconteceu isso. Agora, atualmente, nós vimos aí no livro que eles são só 33 a 36 milhões de habitantes, aonde é o segundo maior país territorial. Então, eles abrem, desde o começo do século XX, final do século XIX,
Eles abriam a fronteira para o imigrante. O imigrante asiático, o imigrante latino-americano, certo? E outros imigrantes europeus a vir morar no Canadá para povoar o seu território, certo? Então, eles são muito, vamos colocar assim, muito abertos a esse processo de receptividade do imigrante, porque eles precisam de ter gente para povoar o seu território, certo? Claro, tudo tem um limite, não vão abrir, senão acaba perdendo a sua hegemonia, a sua característica e perdendo até o seu padrão de vida, né? Que é o IDH número 4 no ranking do mundo. Né? Então, um dos melhores IDH do mundo é o canadense. Certo? Então, mas eles absorvem toda essa cultura de fora, absorvendo, né, de tratamento bem. Né? Esse é o processo do Canadá. Nós vamos ver no decorrer do livro, o restante do capítulo, passo a passo, a parte econômica do Canadá, a parte do relevo, a economia do Canadá mais a fundo. Ok, gente?